Agora, vocês acham que é isso? Passa muito também pelo Alexandre Matos essa questão? O elenco do Cruzeiro, de fato, ele tem problemas? Ou dá para fazer coisa melhor com quem a gente tem? Não, Eu o acho que as Matos tem duas. só. Pode Perdão, ir, Rafa. Gabriel. Pode ir, pode ir. É porque essas duas coisas que você falou, Emerson, são duas verdades que podem coexistir. O elenco pode mostrar mais, mas o elenco também tem problemas de montagem. E aí eu sempre cito o Matos e o Pedro Lourenço juntos, porque os dois fizeram parte dessa construção junto com o Diniz, né? Então foi um elenco que foi montado com muito aval, com muita participação do Diniz, indicando atletas. E aí você faz tudo isso com um treinador que você demite na terceira partida oficial do ano, ou seja, você entrega uma janela de transferências que era fundamental para o elenco mudar de patamar competitivo para um treinador no qual você não tinha a mínima convicção. Então, eu acho que sim, Pedro Lourenço, Alexandre Matos, Pelaipe, e o Diniz, que não está mais, né? Todos foram responsáveis por essa janela de transferências, que foi insuficiente, né? Acho que tem bons nomes, tem jogadores, por exemplo, o Rodriguinho é um jogador que eu acho que a gente viu pouco dele, é uma contratação que eu considero interessante, em moldes muito parecidos da do Jonathan Jesus, então um jogador jovem, de muito potencial. Vamos ver se vinga, né? Aí é outra montanha para escalar. Enfim, tem alguns bons nomes, mas claramente é uma janela insuficiente e que vai precisar ser corrigida agora, até porque você muda o treinador, você muda a forma de pensar futebol, né? Então, eu acho que são dois pontos que tem que coexistir. A gente tem que criticar sempre o planejamento do Cruzeiro, que foi muito equivocado para esse ano, e a gente também pode e deve cobrar mais dos atletas, porque mesmo que a gente considere que a janela foi insuficiente, que o elenco tem alguns setores em específico, né, muito carentes, mas de forma geral pode ser reforçado basicamente em todos os setores, pode e deve, né? Ainda assim, eu acho que esse elenco pode mostrar um pouco mais, né? Até questão de igualar na intensidade, uma rotação um pouco mais alta, eu entendo, é um início, o time está sem ritmo de jogo, mas é como eu falei, esse time fez parecer que o União é muito melhor do que de fato é. Então, isso passa para mim muito por uma questão de postura dos atletas, né? Além dos aspectos táticos, das escolhas do treinador, passa muito pela postura dos atletas que entraram numa rotação muito baixa e pareciam muito satisfeitos ali com a pressão que o União estava fazendo na sua saída de bola, sem buscar alternativas, e aí a gente tem que cobrar deles também. É como eu falo, dá para cobrar de todo mundo, são as caixinhas, né? Não precisa esquecer de ninguém, uma ou mais verdades podem coexistir, tem problema de planejamento, acho que preso, não sei se é para isso tudo, né? Acho que não é crime errar assim, tanto igual o Matos tem errado, então preso não, mas tem que ser cobrado, e os atletas também têm que ser cobrados, os que aqui estão podem, devem apresentar mais, são bem remunerados, em dia, tem uma estrutura excelente, uma das melhores do país, para apresentar um pouco mais de futebol e vontade contra o União Santa Fé, né, gente? Eu acho que quando falamos do nome diretor de futebol, é atrelado muito à questão de contratações. Só que o papel do diretor de futebol, que é o Matos, hoje é o CEO, né, do Cruzeiro, ele vai além disso. Ele vai em questão gerir elenco, né, relação jogador-empresário, essas coisas que o gestor do futebol ele tem que contornar. Vamos pontuar as contratações do Cruzeiro. O Wallace, quando falou o nome de Wallace, qual torcedor do Cruzeiro que não ficou enfurecido, que ficou animado? Matheus Henrique, Gabigol, Dudu. Então vamos pegar esses 4 jogadores aqui que ninguém foi contra a contratação. Tô mentindo? O Wallace não tá jogando bola. Aí você pega Marquinhos, bom nome para compor o elenco. Wanderson também para compor o elenco. O que eu achei errado? Com a lesão do João Marcelo, você tem que trazer um zagueiro bom. O Cruzeiro trouxe o Gamarra, que não era unanimidade no Atlético Paranaense, e veio para a equipe do Cruzeiro. Sem Fabrício Bruno e sem o Jesus, quem que nós temos hoje? Gamarra ou Vidalba. Certo?
Então, não é para resolver o problema da zaga do Cruzeiro. E zaga, tirando lesão, é o setor que mais toma cartões durante uma competição. Gamarra, ontem na live, eu comentei aqui. Eu falei, vamos dar mais uma oportunidade para o Gamarra. Não é um jogador que me passou confiança em 2 partidas. Entende? Agora, Peralta, quase 16 milhões de reais. Cadê o Peralta? O Cruzeiro já tinha Romero, já tinha alguns jogadores, trouxe o Wallace, trouxe o Matheus Henrique e ainda gastou mais 16 milhões de reais no Peralta. Não acho que era o momento de contratar aquele jogador. Entendeu? Então, o Gamarra, Peralta são contratações que eu questiono. Agora, as demais, Eduardo, trouxe jogador para compor, gente. O Cruzeiro não tinha jogador nem para compor elenco. Uma live aqui, o Caramujo, ele fez a comparação do reserva do Cruzeiro contra o Tombense e o reserva do Cruzeiro contra o Corinthians, que nós fizemos aquela comparação, o Caramujo, acho que foi com você, que nós pincelamos aquele Cruzeiro contra o Corinthians na véspera da final da Sul-Americana e o Cruzeiro contra o Tombense. Nós comparamos as reservas. Então tem que contratar jogador para compor. Agora, gestão de grupo, eu não sei como está funcionando o Cruzeiro. Certo? A gente escuta hoje, citando aqui o Jorge Nicola, trouxe informação de alguns jogadores insatisfeitos na questão do Matheus Pereira não estar viajando. Está acontecendo isso? Então isso é papel do CEO de futebol fazer a gestão do grupo. Aí que eu falo que o Matos, na gerência do grupo, eu não sei como está funcionando. Eu não vivo o Cruzeiro lá dentro. A gente não trabalha lá dentro, a gente não sabe do que está acontecendo. Agora, em questão de contratações, a do Peralta que me incomodou bastante. Um jogador que custou 16 milhões de reais do Cruzeiro, hoje está emprestado ao Atlético Paranaense. Tiveram algumas outras contratações que me incomodaram, mas, enfim, eu acho que, obviamente, não dá para isentar o Alexandre Matos, né? E eu concordo com o Gabriel que é por além do mercado, além da questão do elenco montado, também por talvez não tá blindando da melhor maneira o vestiário, o próprio Cruzeiro, né? Como as coisas vazam do Cruzeiro para fora é uma coisa inacreditável. E era algo que a gente não estava acostumado, né? A gestão Ronaldo teve aí os seus problemas, mas a gente sabe que era talvez até uma gestão fechada demais. Dificilmente as coisas vazavam. A partir do momento em que se alterou a gestão, se alterou o mandatário da SAF, as coisas mudaram. E é sim algo que está dentro da pasta do Alexandre Matos, né? Ele é um CEO, então ele tem essa responsabilidade de ficar muito atento aos detalhes do clube, ao que é colocado, ao que acaba sendo vazado para a imprensa, né? Então é um ponto que me incomoda absurdamente, até porque o Alexandre Matos é muito experiente, né? Ainda mais se tratando aí de Cruzeiro, onde ele já teve uma grande passagem, é um cara que não poderia deixar determinadas coisas passarem. Mas, enfim, o elenco tem carências. Não é um elenco ruim, é um elenco qualificado, mas tem carências e com o Leonardo Jardim, que, como a Rafa colocou, tem uma ideia diferente de jogo em relação ao Fernando Diniz, eu acho que isso está ficando mais claro, né? Falta o Cruzeiro, talvez, mais um ponta de qualidade, está faltando volante também. Mas eu acho que quando a gente fala de volante, aí dá para puxar muito o gancho para os jogadores, né? Porque, poxa, o Cruzeiro tem o Wallace, Romero, Matheus Henrique, Christian, o Japa não dá para colocar na conta porque ainda está se recuperando de lesão, e ninguém corresponde. Todos jogadores com qualidade, todos jogadores que o Cruzeiro não investiu à toa, e mesmo assim o Cruzeiro está carecendo absurdamente um volante. Eu já não vejo a hora de chegar à janela do meio do ano e o Cruzeiro talvez fazer esse movimento, que eu nem tenho certeza se ele vai ser feito, mas está insustentável, muito por conta do desempenho de jogadores que estão rendendo abaixo daquilo que o Cruzeiro acreditava quando fez o investimento. E eu coloco sim o Matheus Henrique, claro que ele é um cara que, no geral, já mostrou mais futebol do que todos esses que eu citei, né? O Wallace, o Romero fez até uma boa temporada passada, mas o 2025 dele é muito ruim. Mas já mostrou mais futebol do que o Wallace, o Romero, o Christian. Mas o Matheus Henrique, nos últimos jogos, tem sido, sim, deplorável. E até em funções diferentes, atuando em faixa de campo diferente do que ele está acostumado, né? Mas, enfim,
mesmo assim acho que pode entregar mais. Então, são os dois pontos, né? A verdade é que todo mundo dentro do Cruzeiro está devendo demais. E tem que existir uma consciência muito clara disso. Ô, Caio, e quando a gente questiona as contratações, nós estamos batendo mais na tecla do meio de campo, dos volantes. Cara, o Wallace custou ao Cruzeiro quase 32 milhões de reais. O Cruzeiro não contratou errado o Wallace. O cara não tá jogando, ele tá tentando. Mas tem vez, igual ontem eu citei na live, 2 jogadores que estavam muito bem no futebol italiano, o Wallace e Felipe Anderson. Felipe Anderson não emplaca no Palmeiras nem o Wallace no Cruzeiro. É complicado. E essa questão do meio de campo está me preocupando bastante, porque nós, como cruzeirenses, nós temos que pensar num todo, não só dentro de campo. O Cruzeiro encosta o Wallace. Cara, 32 milhões de reais. Mas ele em campo também não está ajudando. É uma situação muito complicada para o departamento de futebol do Cruzeiro.